Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este Duelo de Ideias. Este mês celebra-se o centenário de nascimento de Manuel de Sousa de Oliveira. Esse homem, que era um cientista da história, introduziu a arqueologia científica nos Açores, deixou uma fundação, deixou os seus bens a uma fundação, que prossegue os objetivos que ele determinou. Já vamos falar sobre eles. E, para o meu convidado de hoje, eu apelei ao Dr. António Pracana Martins, que foi um dos homens designados por ele para criar, legalizar e fazer funcionar essa fundação. Dr. Pracana Martins, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. E nós vamos começar um bocadinho por si, para que os nossos telespectadores percebam quem é o senhor. Quem é o senhor, onde é que nasceu, rapidamente, o que Portanto, eu nasci em Ponta Delgada e fiz aqui os meus estudos até ao primeiro ano do liceu, só frequentei aqui o primeiro ano do liceu. Entretanto, o meu pai, que era oficial do Exército, vai para o continente e eu e os meus irmãos também, aliás, os meus irmãos estavam no colégio militar e eu fiz o resto do meu curso no Liceu do Eiras e depois na universidade fiz o curso de Direito, mais tarde. Depois interrompi por causa do serviço militar e só acabei. Fez o serviço militar aonde? E fiz o serviço militar aqui em Ponta Delgada, tirando a parte inicial que foi em Mafra e depois no Lumiar, que calhou-me o ramo de administração militar e eu acabei por fazer o serviço militar sem ser mobilizado, porque foi na altura da guerra do ultramar, e acabei por fazer aqui o serviço militar todo em Ponta Delgada. Muito bem. Mas a sua vida cruza-se com o Manuel de Sousa de Oliveira. Exatamente. Pode recordar-nos? Foi aqui o meu caro amigo Mel Bento, que me apresentou o Sousa de Oliveira, já não me lembro bem em que ano, mas sei que ainda é antes do 25 de Abril. E eu nessa altura já tinha acabado o serviço militar, portanto eu calculo que deve ter sido aí nos anos 72, 73. Portanto conheci-o e depois, como ele também vivia no continente, nós começamos a dar-nos lá e frequentemente falávamos. O que é que os unia? Portanto, era o interesse pelos livros, sobretudo. Então vamos parar aí um bocadinho. Ele gostava de livros, o Dr. Pracana Martins gosta de livros. Exatamente. Encontravam-se provavelmente nas mesmas lojas. Íamos aos mesmos alfarrabistas e também a outras livrarias, mas sobretudo os alfarrabistas. Porquê os alfarrabistas? O que é que os atraía aos alfarrabistas? O livro antigo, o livro esgotado, as raridades bibliográficas. E acontece que eu também, já ainda no liceu e ainda antes de conhecer o Sousa de Oliveira, tive uma professora de literatura, uma ótima professora, a doutora Virgínia Lima, que recomendava aos alunos ir procurar livros esgotados e obras antigas que ainda havia nos depósitos da imprensa nacional, ali ao pé da Faculdade de Ciências, na rua da Faculdade de Ciências. E eu lembro-me ainda, nos anos 62, ou 61, 62, ir com alguns colegas comprar algumas essas coisas edições que se vendiam ainda ao preço inicial, portanto eram baratíssimas e qualquer estudante podia comprar por um ou dois escudos. Bom, Sousa de Oliveira encontrou-se consigo e quando é que percebe que ele é de cá? Já depois de ter sido apresentado por mim ou já o conhecia antes de vista? Quando eu sou apresentado. Qual foi a primeira... Aliás, tu já me tinhas falado dele antes e depois há uma ocasião, que agora não me lembro quando, que realmente me apresentas. E quando eu vou para... Depois, eu estava cá, porque eu julgo que essa apresentação é feita cá, e depois, quando eu vou para Lisboa, e nessa altura vivia em Carcavelos, ele estava nas Caldas, e todos os fins de semana, ele como tinha um horário relativamente facilitado, conseguia ter uns fins de semana prolongados, digamos assim. Era cá, sexta-feira já estava cá em baixo, em Lisboa. Portanto, ele era professor de História nas Caldas da Rainha. Nas Caldas da Rainha. Que tipo de livros é que ele comprava? Ele comprava de tudo, mas quer dizer, não vejo assim, portanto, história, filosofia, política, arte,
portanto... Mas eu muitas vezes eu queria-lhe oferecer E livros. arqueologia, evidentemente, mas quando eu conheci já ele tinha muita coisa, a arqueologia não dava. Quando ele queria tentar oferecer-lhe um livro, ele dizia que não, que isso conspurcava a sua livraria. Sim. Portanto, ele ali tinha uma preocupação que era não comprar. Ele afirmava-se como homem de esquerda, marxista, e, portanto, muitas vezes olhava para um livro e dizia: isto conspurca a minha biblioteca, se via-se que tinha uma orientação que não era a orientação política dele. Mas também acontece que, por vezes, acabava por comprar e depois reconhecia, afinal, este autor afinal, não é tão mau. Já não conspurca. Sim, não ele deixa uma grande biblioteca. Deixa uma biblioteca que tinha na altura dispersa por Viana do Castelo, Caldas da Rainha, Lisboa e Ponta Delgada. E também Coimbra talvez tivesse talvez alguma coisa em Coimbra, porque ele também manteve sempre uma ligação com Coimbra, e até tinha uma caixa postal em Coimbra, tudo isso. E que depois acabou por reunir grande parte no apartamento das Caldas que ele, entretanto, adquiriu. Há até aqui uma carta que agora também não sei bem qual será, mas eu trouxe aqui várias cartas em que ele fala nessa ida a Viana, na altura, e em que se queixa, porque os livros tinham ficado lá há muitos anos, e parece que alguns até já estavam um pouco estragados e tal, quando ele consegue trazer esses livros para as Caldas. Porque ele, em Viana do Castelo, tinha exercido cargos de importância cultural lá. Sim, foi diretor do Museu de Viana, fez aí várias exposições que tiveram algum impacto. Ele gabava-se muito de ter exposto obras de autores modernos. Sim. Embora eu não tivesse... Isso foi nos anos... Mas ele falava-lhe nisso, não? Falava nisso até com uma colaboração que teve com a Gulbenkian, o Dr. Azevedo Perdigão. O próprio Azevedo Perdigão, presidente da Gulbenkian, tinha ido à inauguração dessa exposição. Aliás, há várias fotografias dele com e depois, no tempo em que me encontrava com ele em Lisboa, por vezes, quando na rua ele encontrava pessoas ligadas ao mundo da cultura, e que ele conhecia bem, o Oleiro, lembro-me da Irisalva Moura, Salvador, portanto, há ali uma série de nomes. Frequentavam algum teatro, alguma... Ele frequentava muito o teatro, Casa da Comédia, mas Teatro com o Pracana Nacional. Martins ou não? Algumas vezes comigo, mas por vezes sozinho. Mas isso era Ele a mim levou-me à espera do Godot, mas os meus filhos coitadinhos que não tinham culpa nenhuma. Pois. Não, ele frequentava o teatro, frequentava também a ópera. Exatamente, parece que tinha até uma assinatura na São ópera. Carlos. São Carlos. Não? Portanto, ele era apreciador de boa música. Não? Exatamente. Tenho aqui também uma carta em que ele me envia um bilhete para a ópera, justamente por qualquer razão não podia vir, e mandou-me o bilhete para o espetáculo. No teatro, também tenho aqui uma carta em que ele fala daquele... agora não me lembro do nome, Ferreira... Que era meu colega e era ator, não é? Que era ator. Eu assisti à sobrinha do Marquês, eu julgo que era interpretado por ele, foi Alves ou qualquer coisa. Tem a referência a isso, mas... Que era formado em Direito, advogado, e que também representava, e aliás um belíssimo ator. Não é? Belíssimo ator. Mas dessas pessoas que contactou com ele ou através dele, lembra-se de alguma que tivesse marcado a vida dele ou a sua, ou a tua, Portanto, não é? Já como começaste a tratar a minha é o Dr. Adriano Guzmão. Muito bem. Falemos do Adriano. O Adriano Guzmão vem a São Miguel. Vem numa Quem é altura a Adriano São Miguel. Guzmão? Portanto, Adriano Guzmão, um crítico de arte, muito conhecido, de grande nível. É especialista no maneirismo, não é? Sim, também, e também tem trabalhos sobre os painéis do Nuno Gonçalves, portanto, e tem muitas outras obras, portanto, é uma personalidade de relevo na vida cultural. Eles depois tornaram-se muito amigos. Ele já conhecia, ele tinha tido uma fase da sua vida em que tinha contactado de perto o Adriano Guzmão. Depois teve um tempo sem que esse contacto existisse, e depois volta novamente a encontrá-lo. E é nessa época então que eu encontro, em que o Adriano Guzmão julgo que tinha enviuvado e, portanto, também tinha muita disponibilidade para vir para os restaurantes e tal, de maneira que jantávamos com muita frequência juntos. Os três? Nós os três e por vezes mais uma ou outra pessoa. Ele tinha também um grande amigo, o Adriano, tinha um grande amigo que era o Luís Dordilo,
um pintor também muito conhecido. Ele, numa carta, fala-me num jantar em que está com o Luís Jordilho, com o meu irmão Manuel e com ele, Adriano, ele Sousa, Adriano, Jordilho e julgo que o meu irmão Manuel, no bairro Alto. Havia ali um restaurante, o Alfaia, que era um dos que ele frequentava. E uma coisa, ele, a determinada altura, ele era solteiro, não tinha filhos, que se saiba, não é? E resolveu fazer uma fundação, não é? Exatamente. Portanto, ele só decide fazer a fundação, ele preocupava-se muito com o destino a dar à biblioteca. E discutiu isso muitas vezes num círculo connosco. Uma vez pensava em doar uma determinada instituição, depois arrependi, isso não me dá garantias. E é já no fim da vida, quando ele já está na clínica de Bom Jesus, porque tinha adoecido e já não podia estar sozinho na sua casa, ele sempre viveu sozinho, não tinha empregado nem nada. E é nessa ocasião que uma vez quer o Sr. Filipe Cordeiro, que era administrador dele aqui, e tu próprio lhe falaram nisso, olha que é necessário fazer alguma coisa, porque um dia ninguém é eterno e um dia estes livros podem ir parar. Essa iniciativa é de Filipe Cordeiro e por isso é que o auditório onde está a biblioteca hoje tem o nome de Filipe Cordeiro. Exatamente. Porque ele se deve, ainda é vivo, graças a Deus. De maneira que ele então muito velhinho decide criar a fundação por testamento. Portanto, só depois, quando se abriu o testamento, é que se soube concretamente qual era a intenção. A casa dele, nos Quatro Cantos, tem alguma particularidade? Ele vivia como um homem moderno ou mantinha a casa como os pais o deixaram? Não, mantinha exatamente como a casa, como os pais a tinham deixado. Portanto, tinha essa preocupação, sendo um homem progressista em certos aspectos, noutros aspectos era muito conservador. E uma das coisas realmente que ele se preocupava e até ficava zangado se alguém me dava qualquer coisa, qualquer objeto, que não, isto tem que estar aqui, assim. Eram coisas intocáveis porque mantinha aquela memória dos pais e da sua infância, não é? Acha bem transformar essa casa depois numa casa-museu Sousa de Oliveira? Pois, desde que haja recursos para isso, acho que sim, que valia a pena. Seria à vontade dele, não é? Seria à vontade dele. Porque por baixo tem a loja onde o pai tinha o seu comércio e julgo que foi em parte os lucros desse comércio que ele se formou em Coimbra. Ele em Coimbra faz um percurso normal como estudante? Portanto, ele faz o seu curso, mas paralelamente tem uma série de atividades esportivas que já de cá acho que tinha, portanto o ciclismo julgo que ainda é antes dele ir para Coimbra, não sei então, mas em Coimbra continua a desenvolver essas atividades, de forma que em Coimbra, no tempo dele, era conhecido pelo estudante de Oxford. É capaz de explicar porque é isso? Portanto, porque nessa época, eu julgo que ainda anos 40, há um filme inglês, salvo erro, que trata da vida de um estudante que estava em Oxford e que praticava uma série de modalidades desportivas. E o Sousa de Oliveira, quando esse filme passou lá, as pessoas associaram esse personagem à figura de Oliveira. Ele joga futebol na Académica. Ele joga no futebol. Ele gabava-se de pertencer à equipe. E pertence a uma das equipes que ganhou a Taça de Portugal, não é? Pois. A Académica, nesse tempo, era uma equipe famosa. Famosa, e só com estudantes de Coimbra. Sim, agora já não é nada disso. Agora já não, mas naquela altura era só com estudantes. Julgo que ele era médio ou avançado, não sei. Eu também essa parte não sou especialista. De maneira que ele depois toda a vida, e sempre me lembro, ele acompanhava sempre com muito interesse os jogos de futebol e via-se que percebia daquilo, da movimentação dos jogadores. Ele depois foi bolseiro da Gulbenkian por causa do teatro popular. Sim. Lembra-se do que ele dizia, lembras-te do que ele dizia sobre isso? Bom, ele tinha um grande amor pelas classes populares e tudo isso. E de maneira que uma das investigações que fez foi justamente ligada ao teatro popular, às comédias. Tenho umas cartas em que ele me pede para ir à Candelária e aos Ginetes. Candelária, que é a terra do seu pai. Que é a terra do meu pai. E onde essa tradição também era uma realidade.
e pede-me para ir à procura dos cascos, que eram os textos, que tinham o nome de cascos. Não sei bem por qual era a razão. Que era o nome de quê? Dos textos. Os próprios textos. Textos Com as onde comédias. eram escritas as comédias. Na carta ele escreve cascos e depois, entre parênteses, textos. Muito bem. Relativos a essa... Como é que lhe veio à memória o facto de na Candelária existir teatro popular? O seu pai estava ligado ao teatro Sim, popular? e ele também conheceu o meu pai e quando eu estava ainda em Carcavelos, e estava em casa dos meus pais, ele passava por lá e também falava sobre isso com o meu pai. De maneira que depois soube... Parece que o seu pai conhecia de cor algumas... Sim, o meu pai tinha participado em miúdo em algumas comédias. Lembrava do meu pai dizer que, já não sei em qual era a comédia, que o meu pai fazia o papel de José do Egito. Muito bem. Portanto, o povo participava ativamente no teatro, o teatro popular que tanto apaixonou o Sousa de Oliveira. Exatamente. Não é? Ele tinha essa queda, como disseste, de que o povo estava ligado à cultura como qualquer... Exatamente. Falaste-me aí numa frase que gostavas de citar de Sousa de Oliveira, de uma das cartas que tu tens. Não, eu aqui numa carta que tenho, isto para mostrar como ele era minucioso. Ele escreve uma carta a dada altura e enganou-se num tempo do verbo. De maneira que no dia seguinte eu recebo uma nova carta em que ele me diz que eu tinha que emendar, que tinha que ir à carta e emendar aquilo que ele tinha escrito. Isto porque já imaginava que as cartas que iriam ficar para memória futura, e realmente não é? ficaram. Ele era muito rigoroso emendando, ele dizem, quando nos reencontrarmos-nos, e comete este erro, nos encontrarmos-nos, e ficou preocupado com aquilo, deve ter ido para casa e lembrou-se, e no outro dia fazes favor, vai lá à carta e corrige. Não vá à posteridade depois ver que eu me enganei numa carta. E por acaso, é interessante também nesta carta, quando ele me diz, isto é uma carta escrita em 88, em 18 de abril de 88, e ele diz-me assim, tive um convite da Azores Synagogue Restoration Fund para isto, 500 Years of Judeo-Azorian History. Portanto, agora que se fala tanto da sinagoga... Através, enfim, do trabalho de Almeida Mel. Achei curioso esta referência... Portanto, ele já... tem a data dessa carta, não é? A carta em que ele me fala nisso é uma carta de 18 de abril de 88. O Almeida Mel era muito novinho ou se calhar nem tinha nascido. Se calhar nem tinha nascido. Tem um convite que vem dos Estados Unidos para participar... O que se pode concluir que ele já era um homem conhecido como investigador de história, não é? E ligado a todas as manifestações culturais, inclusivamente os 500 anos do judaísmo nos Açores. E relativamente à arqueologia, o que é que lhe ficou do contacto com ele? Acha que ele fazia... Bom, eu também visitei com ele pelo menos uma estação arqueológica em Odrinhas, ali perto de Mafra. E aqui em São Miguel, julgo que uma ou duas vezes só é que fui a Vila Franca, num ano em que ele estava nas terras do Engenho. Terras do Engenho, muito bem. De resto, não tive assim... Mas qual foi a ideia que ficou, a ligação entre ele e a arqueologia? Porque entre ele e o teatro popular está um pouco ligado à política que ele enfim, gostava, portanto, do povo, a participação popular, etc. Sim. Mas a arqueologia, o que é que... Está ligado à história, sobretudo, e aqui, sobretudo aqui... Ele tinha feito no continente... Ele também tinha participado em escavações com outros arqueólogos. Com arqueólogos até de fama nacional. Ele tem uma publicação... Agora não me lembro do nome desse arqueólogo. Da Belviana, parece. O Abel Viana, sim. Mas também com outros. Bom, ele aí teve contactos com gente altamente colocada no mundo da cultura. Agora, vocês foram viajar pela Europa. Exatamente, as viagens também eram uma coisa... Ele não tinha podido viajar muito até uma certa altura. Ia à Espanha, ia a congressos, e depois aproveitou a situação do meu irmão Manuel. Esses congressos o que eram? Eram normalmente congressos ligados à arqueologia. Há uma altura em que o meu irmão Manuel, diplomata, estava na Embaixada de Portugal em Bonn, na Alemanha,
e que nos convida a ir até a Alemanha. E então fizemos uma viagem muito interessante, porque de Bona fomos de carro à Checoslováquia, à Hungria e à Áustria, depois voltando outra vez a Bona. Isto numa altura em que ainda não tinha havido a queda do Muro de Berlim, nem nada disso, portanto isto é aí nos anos 75, 76, penso eu, talvez 76. Portanto, ainda existe a União Soviética, Todos o aqueles Muro de países Berlim, ainda estão sob regimes mas comunistas. vocês foram a Berlim. Numa outra viagem, depois numa viagem já em 78, é que vamos a Berlim. E o Manuel ainda estava em O meu Bona. irmão ainda estava em Bonn e na altura estava como cônsul-geral em Berlim Leste. O doutor é um nome muito conhecido, E que era vosso amigo ou amigo dele? que era amigo do Manuel, Do Manuel. do meu irmão Manuel, e que nos convida a ir a Até Berlim Oriental e a jantar lá. E vocês foram? E fomos. Houve jantar. algum incidente de fronteira com o Sousa? Não, incidente não houve, mas ele ficou um bocado perturbado com aquela coisa de levarem os passaportes e dizia, isto devem ter tirado fotocópias disto e tal. Já. Mas na viagem do comboio que fizemos para Berlim, a dada altura entramos na Alemanha Oriental e o comboio parou em algumas estações da Alemanha Oriental e ele, muito entusiasmado, a dada altura tentou sair, vir ao cais, mas viu uma mulher com uma metralhadora na mão a apontar para ele e recolheu imediatamente, ai, é sendo baleado, dizia ele. Mas de qualquer maneira ele adorou a viagem. E há aqui uma coisa interessante que eu também vos gostaria de ler, justamente nestas cartas, em que ele diz que depois dessa ida ficou outra pessoa. Portanto, que se lhe abriram determinados horizontes nessas Mas pela visitas. positiva ou pela negativa? Pela positiva. Não sei E o que é que ele realmente- pode ter visto por uma mulher de metralhadora. Sim, mas E- isso é um incidente Sim, mas na o que é que ele estação. pode- Mas de resto, museus. Ele visitou os vários museus. Vocês visitaram museus? Visitamos museus, mas sobretudo museus também ligados à Revolução Socialista, que se identificava, aliás, com o pensamento dele, e, portanto, e que ele admirou muito, não só pela história em si, mas também pela forma museológica de apresentar. A parte científica. Exatamente. Porque ele tinha sido diretor do Museu de Viana Exatamente. durante 12 anos, ele era museólogo, não é? Pois. Lembro-me que isso era uma coisa que ele depois falava já nos anos subsequentes. Foram Falava a muitas vezes. Trier, a cidade... Isso ele depois, mais tarde, eu também tenho aqui um postal de Trier, ou melhor, de Bad Godesberg, mas falando de Trier. Mas isso é numa viagem que ele Trier faz. é a terra onde nasceu onde Karl nasceu Marx. Karl Marx, em que ele me manda. O Manuel teve a gentileza de me levar a Trier, a terra Então do o Karl António Marx. já não Eu vai nessa não. viagem. Eu não. É uma outra viagem que ele faz já. Mas ele posteriormente. vai sozinho ter com o Manuel? Vai sozinho. Vai de comboio? Não, deve ter ido de avião. Sim. E depois o Manuel foi buscar ao aeroporto? Trier ficava na Alemanha, na República Federal Alemã. Portanto, aí não tinha problema. Trier ficava mesmo Exatamente. na Alemanha, onde o Manuel era diplomata. Exatamente. Portanto, ele terá ido aí. E qual foi a ideia que ficou dessa viagem a Trier? Ele ficou fascinado por isso? Porque ele não era religioso, ele era materialista dialético, não é? Pois não, mas ele era justamente era um admirador de Karl Marx. Portanto, a viagem a Trier, não sei se foi a um museu ou à própria casa onde nasceu Karl Marx, não sei, mas isso foi uma coisa que o marcou, que lhe agradou fazer essa E viagem. agradou de sobremaneira, não é? Exatamente. No fundo, como historiador e como pensador, porque naquele tempo eles tiravam histórica e filosóficas, não é? Portanto, tinha Exatamente. os dois cursos fundamentais nessa área. Portanto, ele faz essas viagens, certamente que além de Espanha e dessas viagens... foi à América, comigo, mas isso aí... Sim, ele fala também numa carta que diz que está a pensar no próximo ano ir a Paris, ir a Amsterdã. Ele também me fala, recorda num postal que me mandam, numa carta, a nossa ida a Amsterdã, quando estávamos na Alemanha, e a visita ao Rijksmuseum e tal, portanto, foi uma coisa também que o marcou. Também gostou. Esse museu o que é? É um dos museus principais, museu de arte antiga. De Amsterdão. Portanto, e de pintura, sobretudo. Como é que ele reagia perante as obras de arte?
Qual era? Reagia fascinado, ficava muito tempo diante dos quadros. Portanto, por exemplo, o Rijksmuseum nós não o visitamos todo, vimos uma Claro parte, que é, era impossível estar ali. Mas lembro de termos ido num comboio à noite, até estava a nevar e tal, e depois acho que ficámos em Amsterdã, e depois no dia seguinte é que se visitou o museu e depois regressamos a Bona. Portanto, hoje a Fundação, que vai ser, portanto, inaugurada a nova sede no dia 18, que era o dia que ele faria 100 anos se fosse vivo, é composta por quê? Neste momento, o que é que tem a Fundação? As valências, digamos assim, da Fundação? Portanto, na Fundação está agora instalada a biblioteca, que já foi inventariada com o apoio da Câmara Municipal, Ponta Delgada, e que ainda não estão os livros catalogados, portanto ainda há uma segunda fase que ainda está por fazer, mas conseguiram reunir-se todos os livros, revistas, correspondência, muita correspondência, recortes de jornais, portanto, muita documentação, catálogos de exposições. Isso tudo foi um trabalho muito importante feito sob a orientação do Dr. Almeida Mel. E, em princípio, com o patrocínio da doutora Berta Cabral e sempre com a proteção de Carlos César e do Governo Regional de Vasco Cordeiro. Portanto, todas as instituições apoiaram, como ele diria, então. Agora, vamos lá ver uma coisa. Pedro da Silveira, alguma vez estiveram juntos os três? Isso agora é que não me lembro. Estive com o Pedro da Silveira várias vezes, quer nas ilhas, quer em Lisboa, mas e também aqui em Ponta Delgada. Falaram um do outro. Pois, e falámos. Agora, se estivemos os três, é possível, pelo menos uma vez, é natural que tivéssemos estado juntos. Lembra-se de alguma referência do Sousa de Oliveira ao Pedro da Silveira e vice-versa, que lhe pudesse... Admiravam-se mutuamente, eram amigos. Mas agora assim... Eles eram ambos de esquerda, não é? Eram ambos oposicionistas ao regime. Sim, mas penso que o Pedro da Silveira era mais moderado, seria um democrata do centro. Sim, o Sousa de Oliveira dizia-se revolucionário, não é? Exatamente. Só acreditava na revolução como forma de regenerar a sociedade. Natália Correia. Natália Correia também, ele deu-se com a Natália Correia, lembro-me de ter ido ao Botequim com ele. Gostava de conversarem. Gostava de ter estado agora, não é? Porque na altura, na altura a gente não dá a importância devida a esses acontecimentos, mas a verdade é que... Hoje em dia é muito difícil estar agora a reproduzir as conversas. Mas ele gostava dela, não é? Sim, admirava. Admirava intelectualmente. E ela em relação a ele? E ela também, embora de vez... Percebi numa dada altura, lembro perfeitamente, que ela não o classificava como marxista-leninista, mas como positivista. Então esclareça, estamos quase a acabar, aquele chato já está para ali a dizer que o nosso tempo acabou. Bom, o positivismo é uma filosofia do Augusto Comte do século XIX, mas que depois já é totalmente ultrapassada pelo marxismo. E, portanto, ela considerava... Ela, embora dizendo-se marxismo, por vezes fazia afirmações que cabiam mais no quadro das ideias positivistas. E daí lembro-me uma vez, isto é um positivista. Você é um positivista. Ele não gostou, certamente. Acho que não gostou. Porque ele era revolucionário. E agora, a última pergunta que lhe faço, qual é o futuro da Fundação? O futuro da Fundação é tentar cumprir a vontade do fundador, que é abrir a biblioteca ao público, porque livros fechados numa sala não servirão de servem nada. para nada. Ver se conseguimos isso, inclusivamente também, se houver recursos, uma vontade era também atribuir uma bolsa de estudo a um estudante para se especializar na área da arqueologia. E o Teatro Popular vê que há alguma hipótese de se publicar pelo menos as peças que estão para aí dispersas e que ele recolheu? Pois, isso seria muito bom. Vamos ver se há apoios para isso, porque a Fundação não é uma fundação que tenha recursos financeiros. Tem realmente algum património imobiliário e tem a biblioteca, mas teremos que concorrer temos que ver a ajudas. Foi a entrevista com António da Silva para Cana Martins.
um dos administradores da Fundação Sousa de Oliveira, escolhido pelo fundador para reconhecer, desenvolver e manter a Fundação com objetivos culturais, uma das poucas que existe na Ilha de São Miguel e que foi protegida quer pela Câmara Municipal da Presidência de Berta Cabral e de José Manuel Bolieiro e também, em grande parte, pelo Presidente Carlos César e o Presidente Vasco Cordeiro, que sempre promoveram a sua legalização. Muito obrigado ao Dr. Placana Martins por esta disposição e disponibilidade e até ao próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.